Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 24, 25 e 26. Vamos ler. Mas, se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, de todos é convencido, de todos é julgado. E, portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Pai querido, aqui estamos na tua presença mais uma vez, ó Deus, para transmitir à tua igreja aquilo que tu colocou no nosso coração, Senhor. Senhor, meu Deus, o que eu podia fazer como homem, eu fiz. Me preparei, separei o texto, ó Deus querido, mas eu só posso ir até aí. Senhor, para que esta palavra encontre lugar nos corações, é preciso que o teu Espírito Santo seja o condutor, Senhor. Seja aquele que vai plantar a semente no coração. Eu sou apenas, Senhor, o transmissor, mas só tu, Senhor, nos usando, é que fará com que a semente plantada possa produzir frutos. Então, Senhor, eu te peço sabedoria. Eu te peço, Senhor, um bom andamento nas minhas colocações, para que todos aqueles que nos ouvirem, tanto agora como ouçam posteriormente, possam compreender a tua verdadeira vontade. É isso que eu te peço, Senhor, e se assim tu fizeres, a glória continuará sendo sempre tua. Amém. Podeis assentar, queridos. Como eu disse, nós vamos tentar, eu digo tentar porque não é um assunto fácil, não é algo que se fala sempre nas igrejas. Nós vamos tentar transmitir uma mensagem hoje com o tema sincretismo ou cristianismo. E para nós entendermos esta mensagem, é preciso que os irmãos primeiro consigam compreender o que seria um sincretismo. Então, sincretismo, segundo o dicionário, segundo aquele, digamos assim, esta referência que eu encontrei nos dicionários, pode haver outras explicações, mas essa aqui foi a que eu achei mais fácil para a compreensão. É a fusão de diferentes cultos ou doutrinas religiosas, com reinterpretação de seus elementos. Então, o sincretismo é a fusão de diferentes cultos e doutrinas, com reinterpretação de seus elementos. Então, o sincretismo, para que os amados irmãos possam ter um exemplo prático do que seria o sincretismo religioso, algumas imagens do catolicismo romano são também veneradas nos cultos afros. Eles colocam outros nomes. Isso é um sincretismo religioso. E aqui eu não estou julgando se é certo ter imagem de santos no catolicismo. Eu estou dizendo que, independente de ser certo ou errado, que não é este o nosso assunto, eles estão em sincretismo religioso. Por quê? Porque usam elementos de outra tradição religiosa no seu culto, aceitam e comungam daquilo, ok? E diz mais, com reinterpretação dos seus elementos. É muito fácil notar que em alguns momentos, quando nós estamos em um culto religioso, alguns, digamos assim, alguns rituais, algumas formas de celebração, que não são característicos de determinada religião, são introduzidas em uma outra religião.
que são características de uma religião, são introduzidas em outra religião. E agora aquele culto que parecia ser de determinada religião, agora tem aspectos de outra religião, porque houve uma reinterpretação dos elementos do culto. E por causa dessa reinterpretação, está acontecendo um sincretismo religioso. Ou sincretismo. Eu disse que nós vamos falar sobre sincretismo ou cristianismo. Estamos em sincretismo ou estamos no cristianismo? Para falar sobre cristianismo, nós já temos um grande problema, porque a questão sincrética no cristianismo, ela existe desde os primeiros tempos. Vamos explicar isso para que ninguém fique saindo daqui que o pastor está falando heresia. Quando Jesus trouxe o Evangelho, o anúncio do Evangelho, e isto foi pregado aos judeus em primeiro lugar, muitos dos judeus queriam colocar dentro do cristianismo, ou da mensagem de Jesus, da mensagem do Evangelho, elementos do culto judaico. E isto é sincretismo religioso. Nós temos origem no mesmo Deus, a nossa religião tem origem no mesmo Deus que é confessado pelos judeus. Mas a nossa religião não pode ter elementos do culto judaico, porque se fizermos isso, estamos promovendo sincretismo religioso. Então veja bem, o problema do cristianismo não é de hoje que acontecem as questões sincréticas. Não foram os católicos romanos que introduziram sincretismo dentro do cristianismo somente. Não foi a partir deles, mas isso já vem de muito tempo atrás. Inclusive, mesmo depois do judaísmo, houve também dentro do cristianismo primitivo algumas questões do culto helênico ou do helenismo, que era uma forma dos gregos se relacionarem com o mundo. Tudo isso passa a ser sincretismo. Então o grande problema é que para nós sairmos de qualquer tipo de sincretismo, nós precisamos de um parâmetro limpo do que é cristianismo. Os irmãos estão me entendendo? Eu preciso de algo que me mostre o cristianismo em seu estado genuíno, em seu estado puro. Então, eu preciso ir além da reforma protestante. Eu preciso retornar antes do catolicismo romano. Eu preciso ir à essência do evangelho que Cristo pregou, para que eu possa limpar o cristianismo dos seus sincretismos. Aleluia! É por isso que é difícil falar sobre o assunto. É por isso que muitas pessoas preferem apenas condenar o cristianismo romano, como ele sendo sincrético, e não tem coragem de cortar na própria carne e notar que o nosso cristianismo também pode estar participando de algum tipo de sincretismo. Eu classifiquei, para que nós pudéssemos falar esta noite, dois tipos de sincretismo. Eu quero dizer aos irmãos que estes dois formatos, ou dois tipos de sincretismo, foram elaborados por mim. Não li em livro nenhum. Eu denominei, coloquei nome e estou esta noite transmitindo para os irmãos. Porque na maioria das vezes, nós achamos que o sincretismo só acontece no modelo ritualístico, na mudança do ritual. E nós nunca olhamos para o sincretismo que acontece no meio de forma ideológico. Não se caracteriza por um ritual, mas sim por ideologias que são colocadas dentro do cristianismo, mas que têm a sua raiz em outras religiões, em outras formas de crença. E é sobre este primeiro sincretismo que nós vamos falar esta noite.
e colocamos nele o nome de sincretismo academicista. E o que seria o sincretismo academicista? Academicismo é o comportamento de quem integra ou parece integrar a academia, espírito acadêmico, adoção de ideias e atitudes especulativas sem efeito prático. É o mundo da ideia, o mundo do pensamento, o mundo da mente humana e as suas elaborações. Muitas coisas estão introduzidas dentro do cristianismo por um sincretismo acadêmico. Não tem nada a ver com o cristianismo genuíno. Alguém sentou-se a estudar sobre elementos da academia, sobre pressupostos da academia, e foi colocando dentro do cristianismo certas concepções ideológicas. Eu gostaria de falar sobre sofistas. Quem gosta de estudar, quem faz filosofia na faculdade, quem faz essas matérias mais voltadas às ciências sociais, saberá muito bem e entenderá o que eram os sofistas. Os sofistas eram, diferente dos filósofos, eram homens preparados na retórica. E o que é retórica? Retórica é a arte, eu diria, de vencer o debate. Todo bom advogado tem que ter uma boa retórica. Para provar para o juiz que o culpado é inocente, tem que ter muita história, tem que falar bem, tem que argumentar bem, tem que apresentar fatos, tem que procurar brechas na lei. Então ele precisa ser um mestre na retórica. A maioria dos advogados, eles irão estudar retórica muito profundamente. É a arte de vencer um debate. E muitos pais da igreja foram, ou vieram, ou estavam, ou eram mestres desta matéria, mestres da retórica. E porquanto eles se converteram ao cristianismo, porquanto eles aceitaram a mensagem do Evangelho, mas eles precisavam de alguma forma argumentar este Evangelho que eles passaram a crer, de uma maneira que eles vencessem os debates, porque estavam dentro deles esta ideia. Vencer o debate era mais importante do que professar a verdade. Esse era o grande dilema de um mestre da retórica. Não importa se ele buscava a verdade com seus argumentos, o que importava era vencer o debate. Um dos grandes mestres, chamado pai da igreja, era também um mestre da retórica. O nome dele era Agostinho de Hipona. Hipona, cidade onde ele viveu ou nasceu. Agostinho. E Agostinho, por ser um mestre da retórica, passou a representar a igreja nos debates. Isso é lá pelo século IV, mais ou menos, depois de Cristo. E ele passa a representar a igreja e as propostas da igreja, porque ele era um mestre em debates. Agostinho, ele era tão sagaz, e ele tinha sido de uma religião chamada maniqueísmo. O maniqueísmo é uma religião ou uma crença em que tudo está dividido entre bem e mal, certo e errado. Não existe alternativas, só existem essas duas coisas. E convertido ao cristianismo, Agostinho, ele era tão sagaz em um debate, que ele, debatendo com os adeptos da religião que ele pertenceu, o maniqueísmo, ele conseguiu vencer os maniqueístas, argumentando com os argumentos de um outro, que depois ele venceria, chamado Pelágio. Ele vence os maniqueístas, debatendo, usando os argumentos de Pelágio. E depois ele vence Pelágio no debate, argumentando como um maniqueísta. Então, os mestres da retórica
elaboraram muitas crenças que muitas vezes foram introduzidas no cristianismo. Uma das crenças terríveis que foram introduzidas, e alguns deles, claro, sempre encontravam um versículo para colocar como fundamental para a elaboração da sua doutrina, é a doutrina que ainda existe até hoje, está no meio cristão, chamada de eleitos e réprobos. Eu disse a vocês que tudo era dividido entre os do bem e os do mal. Os eleitos são aqueles que, mesmo antes de existirem, já eram salvos, foram criados para a salvação. E os réprobos são aqueles que, independente do que façam, se creem ou não em Cristo, estes são condenados ao fogo eterno. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. É uma crença sincrética. Mas apesar disso, hoje ainda tem muitas pessoas que defendem esta crença dentro do cristianismo. Os irmãos estão entendendo como uma ideia entra e penetra? Ora, todos nós que estamos aqui, nós cremos que somos salvos porque Cristo morreu por nós. E nós cremos no seu sacrifício pela minha vida. Quantos concordam comigo? Amém. Todos nós cremos dessa forma, mas existem cristãos que acreditam que só quem crê é quem é eleito. E ele foi eleito antes mesmo de existir. Assim como uma parte da humanidade, e talvez a maior parte, antes mesmo de existir, antes mesmo de nascer, ele já estava condenado antes da fundação do mundo ao inferno. Esta é uma crença sincrética. Ela não é de origem cristã. Ela não parte do Evangelho. Quando vamos buscar em Cristo a resposta, ele vai dizer: creia. Quem crê, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não diz que quem vai crer são os eleitos, não diz que quem vai crer é aquele que já nasceu predestinado a isso, ele diz que todo aquele que crê será salvo. Aleluia! Este é o cristianismo que eu creio. Este é o cristianismo puro, limpo, como foi apresentado por Jesus e pelos apóstolos. Aleluia! Em nenhuma pregação dos apóstolos, nem tão somente de Jesus, ele disse: olha, você não adianta vir atrás de mim, porque você só vai vir se você for eleito. Ele nunca disse isso. Pelo contrário, ele dizia assim àquela mulher samaritana: a tua fé te salvou. Ele disse para a mulher que veio a Sírio-Fenícia: olha, não é lícito que eu dê do pão dos senhores aos cachorrinhos. E ela disse: mas eu quero comer das migalhas que caem da mesa. Jesus disse: vai, filha, a tua fé te salvou. Não disse simplesmente te curou, disse te salvou. Aleluia! Eu creio em um cristianismo que não é sincrético. A salvação é para todo aquele que crê. Aleluia! Então não importa se a academia disse, não importa se sábios disseram, não importa se alguém venceu um debate algum dia dizendo que os eleitos e os réprobos é a verdade do Evangelho. Não, porque o Evangelho pregado pelos discípulos e o Evangelho pregado por Cristo não dá nenhum espaço para que eu possa crer que eu fui eleito antes mesmo de existir. Aleluia! O segundo sincretismo que está dentro do campo da academia, ele veio da filosofia. Encontra a filosofia, diferente da retórica, busca a verdade, busca descobrir a verdade, e ela faz isso através do conhecimento técnico, conhecimento dos fatos. Mas eu quero lhes dizer que, embora em alguns textos possa parecer
que as Escrituras estão falando que a salvação pode vir pelo conhecimento. Todo que crê, ou todos que creem que o conhecimento traz a salvação, está em um sincretismo religioso proveniente da academia, porque não é o conhecimento que traz a salvação. O que traz a salvação é a fé em Jesus Cristo, embora muitas vezes não sabemos explicar como foi que se deu cada instante desta salvação. Alguns usam alguns textos, um misto, para dizer que a salvação vem pelo conhecimento. Ele diz: meu povo perece por falta de conhecimento. Oséias 4:6. Outros dizem, como Paulo disse: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Queridos, tudo isso é muito importante para se viver uma vida cristã promissora, correta, dentro dos parâmetros divinos. O conhecimento nos traz os formatos, mas quem traz a salvação é a fé genuína em Cristo Jesus. Quando o texto de Oséias diz: o meu povo perece por falta de conhecimento, não é por falta de conhecimento de textos escritos. Aliás, se fosse por falta de conhecimento de textos escritos, para quem conhece a cronologia bíblica, sabe que Jó é datado antes mesmo de nós termos encontrado na história da humanidade Moisés e os demais que escreveram os primeiros livros. Na verdade, Jó é considerado anterior a isso. Jó não tinha livro para ler. Jó não tinha texto escrito para lhe conduzir, mas a Bíblia diz que Jó era um homem justo e temente a Deus. Jó passa por uma trajetória difícil, primeiro bonança, depois privações. No final de tudo isso, Jó não disse: eu li um livro e passei a conhecer a Deus. Jó disse: eu vivi o que vivi, eu vivi um relacionamento íntimo, e por conta do meu relacionamento íntimo, eu passei a conhecer a Deus. Porque antes apenas sabia, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Outro exemplo do conhecimento que não leva à salvação: Paulo de Tarso, ele conhecia as Escrituras, tinha profundo conhecimento técnico. A filosofia acha, e isso está enraizado em algumas denominações cristãs, como que sabendo os textos bíblicos, orando ou conhecendo toda a literatura da igreja primitiva ou dos primeiros passos da igreja de Cristo, eles pensam que isto gera neles algum tipo de salvação. Mas Paulo era um grande conhecedor dos textos, da história dos judeus, mas ele não conhecia ao Senhor. Conhecimento não traz relacionamento, conhecimento não traz a verdade, apenas pode lhe mostrar a verdade, mas a verdade vem de um encontro genuíno com o Deus das Escrituras. Paulo está indo para Damasco para matar aqueles que compunham a igreja do Deus vivo, e naquele momento, com todo o seu conhecimento, ele é confrontado. Paulo, por que me persegues? Aleluia! Eu gosto quando Paulo pergunta: quem és tu, Senhor? Paulo não conhecia a Deus. Aleluia! Tinha conhecimento, tinha trato com as coisas, mas não tinha conhecimento de Deus genuíno e verdadeiro. Ele precisou de uma experiência. E aqui eu vou de encontro àqueles que, por causa do conhecimento técnico, científico, das doutrinas e conhecimento das coisas, da história da igreja, pensam que isso é suficiente para transformá-los em um cristão genuíno. Eles desprezam todo tipo de experiência. Dizem que a experiência, inclusive, ela é danosa à vida cristã.
Eu quero lhes dizer esta noite que sem experiência ninguém pode dizer que conhece a Deus. Paulo está perguntando: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Aleluia. Oh, glória a Jesus. A partir daquele momento, Paulo diz assim: eu considerei tudo o que sei. Queridos irmãos, há um sincretismo dentro da igreja cristã que quer transformar em conhecedores, em teólogos, em mestres da igreja de Deus, prontos a ensinar a igreja de Deus. Eu quero repudiar esse sincretismo, porque para ensinar a igreja de Deus precisa ser mestre vindo da parte de Deus. Glória a Deus. Glória. Aleluia, Jesus. Isso é sincrético. Achar que alguém fez curso universitário, fez academia de ciência, fez teologia, fez qualquer matéria relacionada aos assuntos bíblicos, por conta disso ele pode ser mestre na igreja de Deus. Isso é sincretismo religioso, isso é sincretismo academicista, porque para ser mestre, segundo Paulo escreveu aos Efésios, capítulo de número 4, versículo 11 e 12, porque ele mesmo deu alguns a apóstolos, outros a profetas, e outros para pastores e mestres. Quem deu foi Deus, não foi a academia, nem o diploma que alguém comprou. Essa é uma crença sincrética. Não faz parte do cristianismo genuíno. Não faz parte do cristianismo limpo, apurado, sem sincretismo. Este sincretismo, neste formato academicista, ele não consegue ser colocado em prática, ele só é teórico. No evangelismo, por exemplo, só dando algum exemplo aqui, ninguém prega, eu nunca vi alguém pregando assim: se você for um dos eleitos, você será salvo. Ninguém prega desse jeito, nem os que creem nessa doutrina. É porque é um entendimento que só pode ser teórico. Na hora da prática, ele é especulativo, porque ele não tem como ser colocado em prática. Na hora do evangelismo, você quer crer no Senhor como seu Salvador? É verdade. Aleluia! A proposta do Evangelho é a mesma do cristianismo. Então, não admitamos que algum tipo de sincretismo adentre a nossa igreja. Aquilo que pregamos, seja sincretismo acadêmico, seja outro tipo de sincretismo que vamos falar agora. Nós chamamos de sincretismo espiritualista. Como é o sincretismo espiritualista? Antes de começarmos a falar sobre isso, eu quero lembrar aos irmãos o texto que nós lemos. 1 Coríntios 14, 24 e 25. O 25. E, portanto, os segredos do coração ficam manifestos, e assim, lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Antes de falar sobre o sincretismo espiritualista, eu quero fazer uma confissão de fé, e eu sei que é a mesma confissão dos irmãos. Não existe cristianismo que não seja pentecostal. Vou explicar. E cristianismo genuíno precisa ser pentecostal. Não é a nomenclatura pentecostal que eu estou defendendo. Aqui é apenas para que se entenda. O que crê um crente pentecostal? Ele crê que os dons estão presentes na igreja. Amém? Amém. Ele crê que os sinais continuam acompanhando os que creem. Amém? Amém. Glória a Deus. Se você crê assim, você crê conforme as Escrituras Sagradas, e você vive um cristianismo genuíno. Glória a Deus. Cristianismo
cessacionista não é cristianismo bíblico, não é a origem do Evangelho. No Evangelho, nas Escrituras, não existe cessacionismo. Todas as vezes em que Deus se manifestava na igreja, nós estávamos aplaudindo, nós estávamos vendo, nós estávamos presenciando os dons presentes na igreja. Paulo está escrevendo aos Coríntios. Ele sabe que um dia não estará presente. Ele sabe que um dia morrerá. Mas ele está dizendo, olha, quando vocês estiverem celebrando o culto, aleluia! Ele está dizendo, mantenham-se pentecostais. Aleluia! Ele diz assim no versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Na cabeça de Paulo, não imaginava, nem pensava, nem nunca passou um sentimento do seguinte: os dons só foram para a era dos apóstolos. Ora, Paulo sabia que não estava presente em Coríntios todo o tempo, em que em algum momento ele iria falecer. Mas ele está dizendo para a igreja, ele está dizendo para nós, ele está dizendo para nós que estamos aqui: continuem sendo cristãos genuínos, sejam pentecostais. Aleluia! Eu estou dizendo isso para que os irmãos entendam essa segunda parte. Eu fiz uma declaração de fé. Não existe cristianismo que não creia nos dons. Se este cristianismo não crê nos dons, ele é sincrético. Ele absorveu crenças que não fazem parte do cristianismo genuíno, puro, limpo, que Jesus pregou. É verdade. Quando Jesus disse aos discípulos que ia partir, ele disse: eis que vos dou poder. Então Jesus está dizendo: olha, isto vai continuar. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, glória. Mas o sincretismo espiritualista, ele está adentrado nas igrejas cristãs. Falamos sobre cristianismo academicista. Agora vamos cortar na nossa carne. Então vai começar a doer um pouco. Quando estávamos falando deles, da academia, todos nós estávamos prontos para glorificar a Deus. Agora vamos cortar na própria carne. Será que continuaremos dando glória a Deus? O que é o sincretismo espiritualista? É quando alguma coisa que vem muito mais de outras matizes religiosas, muito mais de outra forma de religião, se funde aquilo que é o Evangelho, aquilo que deveria ser o cristianismo, e passa a ser um cristianismo sincrético. É verdade. Primeiro, vamos falar um pouco sobre o pentecostalismo no Brasil. Ele é dividido em 3 partes. Primeira onda, pentecostalismo clássico. Nesta condição estão as igrejas Assembleia de Deus, Congregação Cristã do Brasil. A segunda onda, também chamada de neopentecostalismo, está Igreja do Evangelho Quadrangular, Deus é Amor, Casa da Bênção. Cada uma delas com algumas características diferentes uma das outras em alguns pontos, mas todas elas pregam salvação em Cristo Jesus e poder de Deus. Poder de Deus de que forma? Poder de Deus na sua origem, como no Evangelho, através da palavra profética, através da revelação, através do batismo com o Espírito Santo. Assim se manifestava a igreja no seu primeiro movimento no Brasil pentecostal. Aí veio a tal terceira onda, que são os neopentecostais. Aí temos a IURD, temos a Internacional da Graça. E o que é que essas igrejas começaram a introduzir? Transformando o cristianismo genuíno em um cristianismo sincrético. Primeiro, rituais pagãos.
Amados irmãos, quando eu me expresso com esta expressão aqui que eu vou falar agora, você lembra de alguma coisa do Evangelho de Cristo, do cristianismo genuíno? Quando eu digo sessão de descarrego, você lembra de cristianismo ou você lembra de outra matiz religiosa? Quando eu digo venha tomar um banho de sal grosso, você lembra do cristianismo ou você lembra de outra matiz religiosa? Quando eu digo venha tomar um banho de pipoca, você lembra de Jesus, do cristianismo ou você lembra de outra matiz religiosa? É verdade, aleluia. Por que é sincretismo espiritualista? É porque tem aspectos espirituais, mas são pagãos. Não fazem parte do cristianismo genuíno que nós queremos pregar. É verdade, aleluia. Quando eu apresento a vocês uma mensagem enfatizando objetos místicos ou talismãs, fitinha para amarrar no braço, ou qualquer outro tipo de adereço, ou de talismã, ou um sino, ou uma cruz, ou uma rosa. Quando eu falo essas coisas para você, você lembra do cristianismo genuíno que Cristo pregou e os apóstolos, ou você lembra de outra matiz religiosa, que às vezes você até já pertenceu? É isso mesmo. Queridos irmãos, há um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Para a pregação do Evangelho genuíno de Cristo, não basta boa intenção. É preciso haver verdade. Alguém pode dizer, mas irmãos, é apenas um ponto de contato para melhorar a fé daqueles. Ora, tudo isso as outras religiões fazem, mas a nossa religião, o cristianismo genuíno, diz assim: há poder na palavra. Aleluia. Simpatias. Amarre a camisa, desamarre a camisa, amarre a fronha na cama, amarre isso, amarre aquilo, amarre uma fita no braço. Quando a fita partir, você recebe a bênção. Você já viu isso em algum lugar do cristianismo genuíno? Não. Quando falamos dessas coisas, você lembra do cristianismo ou você lembra de outra religião que está sendo fundida, que está tendo uma fusão com o cristianismo genuíno? É verdade, aleluia. Glória. Segundo ponto, dentro desse novo aspecto pentecostal ou sincretismo espiritualista, rituais judaizantes. Você ouviu falar que algum dos apóstolos tocou o chofar para a presença de Deus estar no meio deles? Em Atos capítulo de número 2, todos estavam reunidos em um mesmo lugar, pensando de uma mesma forma, esperando uma mesma promessa. Eles não tocaram o chofar e o poder veio. Rituais judaizantes não fazem parte do cristianismo. É verdade, aleluia. Não é porque eu coloquei uma bandeira de Israel sem nenhum problema, mas não é porque eu coloquei uma bandeira de Israel ou coloquei um talit ou um kippá na cabeça que agora Deus vai se fazer presente no culto, porque essas coisas já passaram. Eis que tudo se fez novo e nós vivemos um cristianismo genuíno. Os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Amados irmãos, igrejas ditas cristãs têm vivido esta apresentação de rituais judaicos. Eles têm boa intenção, mas de boa intenção o inferno está cheio. O que vale para que nós possamos resgatar o cristianismo genuíno
é a verdade de Deus, é o cristianismo pregado pelos apóstolos, é a verdade do Evangelho. Eu tenho muita dificuldade a me referenciar como cristianismo, porque a gente pega no pacote um bocado de coisa que está cheio de sincretismo e dizemos são todos cristãos. Não são. É verdade. Aleluia. Amados irmãos, eu não sei se vocês têm visto por aí, eu já estudei um pouco da língua hebraica, pouquinha coisa, não sei muita coisa não, sei muito pouco. Mas você não sai do lugar hoje em que alguém não esteja falando palavras em hebraico, parecendo que aquilo traz algum poder ao que foi dito, como se traduzir isto para o português não tivesse o mesmo valor, a mesma essência. Deixa eu te falar uma coisa: quem crê que Lashon HaKodesh, a língua santa, isso é crença dos judeus. Os cristãos creem no Evangelho traduzido para todo aquele que crê, falando na sua própria língua. Aleluia. Glória a Deus. Aí você vai na igreja, o pastor fala Shalom. Aí você vai na igreja, ele fala palavras que você não entende direito, mas ele diz que aquilo significa tal coisa, e você agora começa a repetir como que aquilo fosse mudar. A sua vida não muda, senão todo linguista estava com a vida transformada. O que muda é a verdade do Evangelho, pregada em língua compreensível. Glória a Deus. Como vencer o sincretismo dentro do cristianismo? Principalmente sobre o aspecto sincrético e espiritualista. Porque quando você vai falar com uma pessoa dessas, que está com a sua arca da aliança, que está com a sua cruz, que está com elementos da cultura judaica, ele vai dizer, mas está na Bíblia. Tem lá que a arca da aliança era o lugar onde Deus descia. E você fica dizendo assim, mas o que é que tem a ver isso com Jesus? Mas ele está na Bíblia. E você tem dificuldade de combater estas coisas. É verdade. Vivemos um tempo, o sincretismo é tão grande, irmãos, que enquanto Paulo fala no 25, e se entrar um infiel, os segredos do seu coração é revelado. Paulo está dizendo que quando alguém incrédulo entrava no culto, o segredo do coração dele era revelado, e ele glorificava a Deus, dizendo, Deus está no meio deste povo. Correto? Amém. Aí você vai para o culto da maravilha, e alguém começa a dizer coisas que são só especulações. Ninguém traduz a verdade do seu coração. O escondido, o pecado que está encoberto, ninguém revela. Paulo está dizendo, tem que revelar o que está lá dentro, escondido, para que haja glorificação do nome de Deus. Dizer que você vai receber bênção não faz parte do cristianismo genuíno, porque o cristianismo genuíno diz, no mundo tereis aflições. Paulo está dizendo, olha, o culto pentecostal precisa ser de uma forma que quando os incrédulos entrem, eles saem de lá, Deus está no meio daquele povo. Não é escandalizado. Não é para sair do culto parecendo que foi para uma sessão de descarrego. Aleluia! É para sair do culto, quando o incrédulo vinha aqui, é para sair daqui dizendo, Deus está naquele lugar. Aleluia! O pastor lá teve coragem de me dizer, enquanto você não colocar os seus pés no caminho, não haverá bênçãos na sua vida. Porque as bênçãos de Deus são todas subordinadas à sua obediência. Aleluia! Não existe uma bênção nas Escrituras que tenha sido, por isso que eu digo que o Evangelho genuíno é diferente, não existe uma bênção nas Escrituras que ela não venha em consequência a algo que o ser humano faça.
É verdade, E aleluia. normalmente obedecer a Deus. Aleluia. Se atentamente ouvires ao Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todas estas coisas, estas bênçãos virão sobre ti. Aleluia. Aí Deus diz assim: não precisa ir para o culto, as bênçãos virão. Glória a Deus, Jesus. Não é no culto específico que você vai receber, é quando você começa a obedecer a Deus, as bênçãos vêm. Aleluia. Glória a Deus. E estas bênçãos virão sobre ti. Bendito o fruto do teu ventre. Aleluia. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. O cristianismo fiel, digno de toda aceitação, o Evangelho de Cristo prega uma mensagem de arrependimento. Esses dias eu vi na televisão, irmãos, meu coração parece que vai sair pela boca. Esse sincretismo espiritualista é muito difícil de ser combatido. Por quê? Porque alguém diz na televisão, e quem quer, não quer um cristianismo desse, alguém diz na televisão: vem aqui, não importa se você é espírita, católico, se você é de qualquer religião, vem aqui pegar a sua cruz e você será abençoado. Não será! Verdade. Olha o chicote. Sincretismo espiritualista é o mais difícil de se combater. E eu quero encerrar. Como vencer o sincretismo? Porque ele é o inimigo íntimo do cristianismo. O que eu quero dizer com isso? Ele está sempre perto de nós. O sincretismo está sempre muito perto de nós. Você vai pregar em outra cidade, alguma coisa da cultura daquela cidade já é introduzida na forma como você vai pregar. Você vai pregar em outro país, alguma coisa daquela cultura já é modificada na forma como você vai pregar. Por quê? Porque nós fazemos com boa intenção. A intenção é: as pessoas precisam me aceitar. As pessoas precisam aceitar a minha pregação. Isaías diz: quem deu crédito à nossa pregação? Aleluia. Como vencer? O sincretismo acadêmico é o mais fácil, porque a gente tem um endereço para vencer o sincretismo acadêmico. Esse que diz que Deus não fala mais, esse que diz que não profetiza mais, esse que diz que tem que estudar mais e não buscar mais a Deus. Este é fácil de vencer. A gente vence esse sincretismo acadêmico da teoria. A gente vence com dois endereços. Primeiro endereço, bíblico. O endereço é Atos, capítulo de número 2. Você vence o cristianismo acadêmico. E o segundo endereço, que se você não conhecia, passa a conhecer para vencer qualquer tipo de sincretismo acadêmico, é a Rua Azusa. Aleluia. Eu explico para vocês. Em Atos 2, não havia doutores que pudessem fazer calar a voz dos profetas que se manifestaram naquele lugar. Porque eu ouvi um som forte, impetuoso, que encheu toda a casa, e todos começaram a falar. Aleluia! Tinha mulheres, tinha crianças, tinha adultos, tinha senhores, tinha gente letrada, tinha gente sem letra. Todos começaram a falar em outras línguas. Isso derruba qualquer tipo de cristianismo sincrético acadêmico. Glória a Deus. É verdade, aleluia. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1, para dar o golpe final no sincretismo acadêmico: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Aleluia. Mas principalmente o que eles dizem que acabou: o de profetizar. Aleluia. Aleluia. É Paulo escrevendo aos Coríntios, capítulo de número 14, versículo de número 1: seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Paulo está dizendo: não se canse. Quer viver um evangelho genuíno? Busque os dons espirituais. Glória a Deus, Jesus. Aleluia. Então você vence assim o sincretismo acadêmico.
Agora, para vencer o sincretismo espiritualista, esse é mais difícil. Porque ele está dentro de cada um de nós. Terrível isso. Esse sincretismo espiritualista está dentro de cada um de nós. Quantos de nós não já olhamos para aquele irmão que prega mais fervorosamente e você vai ali, olha, Deus usa, é homem de Deus. É por isso que é difícil combater o sincretismo espiritualista, é porque eles demonstram uma espiritualidade acima de qualquer suspeita. E para combater isso, é preciso compreender o que Jesus ensinou, Mateus capítulo 24, versículo de número 24. Como é que eu combato o sincretismo espiritualista? Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganaria até os escolhidos. É verdade, é verdade. Está vendo como é difícil? Mas Jesus está nos recomendando algo. Olha, cuidado, vão surgir falsos profetas. Gente que, com esse sincretismo espiritualista, que coloca um dom como melhor ou maior que o outro. É verdade? Que diz, que fala, que chama para si certas responsabilidades que não pode arcar, porque tudo que Deus dá ao homem é Ele também que controla. Aleluia, aleluia. Entenda isso aqui, por favor. Eu não posso marcar o dia que eu vou curar ninguém, porque eu não está nas minhas mãos esse controle. Aleluia. Então todos os dias eu estou aqui e digo, orem pelo meu pai, porque não está no meu controle. Oh glória, mas eu creio que a oração dos justos pode muito em seus efeitos. Você entende isso? Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. O sincretismo espiritualista, ele está dentro de nós. Esses dias eu vi um testemunho de um irmão, está aqui conosco. E ele disse que uma pessoa estava enferma, e ele mandou um recado por outra pessoa. Coloque esta mão aqui sobre ela e diga que o irmão tal fez uma oração e Deus vai curar ela. Aleluia, glória a Deus. O testemunho foi, eu fiquei curada, mas este irmão jamais poderá marcar o dia que irá curar todas as doenças e enfermidades que estão presentes na vida da igreja, porque não é assim que funciona. Da própria família. Aleluia. Nem mesmo quando é da nossa própria família. Não funciona assim. Nós vemos grandes relatos de histórias contadas nesse sincretismo, de coisas sobrenaturais que aconteceram. Mas veja, as pessoas saem de lá e não sabem se saíram de um culto cristão ou de um culto afro. As pessoas saem confusas e não sabem. Como disse Paulo, cada um que profetiza pode fazer com que o incrédulo glorifique a Deus, dizendo, verdadeiramente Deus está no meio de vós. Ou ele sai dizendo, lá no terreiro acontece a mesma coisa. Sincretismo dentro da nossa igreja. E nós somos os atalaias de Deus para pregar contra essa geração perante. Nós somos os atalaias de Deus, não para negar o poder de Deus, não.
é para dizer que o poder de Deus é tão sobrenatural que ele não é confundido com nenhum outro elemento oculto prestado a qualquer outro Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vamos colocar de pé, querido.